Se você já disse num dia difícil, com ou sem razão, que o problema aqui é que ninguém tem senso de dono, pensa nisso. Existe uma chance real de que essa frase não esteja descrevendo a sua equipe, que ela esteja descrevendo você. Calma, não é acusação. É que a gente tem um hábito bem específico como líder, né? A gente quer dar um nome bonito para os próprios defeitos. Olha só como isso funciona. Um líder impaciente quase nunca diz que é impaciente. Ele diz que a equipe é lenta. Um líder que promete demais nunca diz que prometeu sem checar. Ele diz que a equipe não consegue acompanhar o ritmo dele. E o tipo perfeccionista jamais diz que trava nas entregas. Ele diz que está protegendo o padrão de qualidade. E aquele que foge das conversas difíceis nunca diz que está fugindo do conflito. Ele diz que quer cuidar do clima tranquilo. Essas 4 frases ou situações não são defeitos aleatórios. São 4 tipos de temperamento. E um deles é o seu. Eu vou te mostrar de onde vem esse mapa, que tem mais de 2.000 anos de idade, e por que ele funciona melhor do que a maioria dos testes de perfis que a sua empresa já pagou ou que você já fez por aí. No final desse vídeo, com uma única pergunta, em 5 segundos, você já vai ter a direção de qual é o seu temperamento, sem precisar fazer nenhum teste. E também vou dar a oportunidade de você realizar o diagnóstico completo, o mesmo que a gente aplica nas empresas antes do programa, de graça para você fazer hoje. Fica até lá, porque essa é a parte mais útil do vídeo. Meu nome é Rafael Carneiro, sou da Mercúrio Educação Corporativa e a frase que sustenta tudo o que a gente faz aqui é dominar-se para liderar. Rapidinho, antes da gente começar, porque eu sei que uma parte de vocês está pensando aí, mas eu não tenho equipe. Tem sim. Todo mundo é um líder. Liderança não é cargo. É toda vez que o resultado de outra pessoa ou de alguma tarefa depende de como você conduz algo. Como, por exemplo, pai e mãe lideram. E quem divide a vida com qualquer outra pessoa lidera em alguma tarefa. Alguém cuida do dinheiro, da rotina da casa, naquilo especificamente você é um líder. E no trabalho, mesmo que não tenha ninguém abaixo de você na sua posição, existe sempre um projeto, um cliente, um processo que é seu. Você responde por aquilo, então você lidera. Então, não me leve a mal se eu dizer equipe o tempo todo. Pense nas coisas que você faz e que você tem que tomar a iniciativa. É a mesma coisa. E o seu temperamento não muda de roupa quando você sai do escritório e vai para casa. Como você reage é sempre relacionado à sua personalidade em qualquer ambiente. Isso na liderança não é papo de coach, é ferramenta de gestão. Senão você vai acabar achando que isso aqui é um vídeo sobre autoajuda. E não é. Conhecimento na liderança é sobre previsibilidade. Presta atenção nisso. Sua equipe não segue o que você fala. Ela segue o padrão que ela consegue prever em você. E aí está um dos problemas mais comuns na liderança. Sem um critério claro por trás das decisões, cada decisão é analisada de maneira isolada. E os comportamentos vão sendo percebidos pela equipe de acordo com o seu humor, da forma que você toma decisões naquele momento. A equipe registra que aquele líder lidera de acordo com o humor que ele está apresentando a cada dia. Quando isso acontece, você para de liderar por princípios e passa a liderar por clima. Olha, a maior parte dos erros de liderança não vem de uma má intenção. Vem de falta de mira, vem de falta de clareza. Ninguém acorda de manhã querendo desmotivar a equipe. As pessoas só estão decidindo os detalhes sem nunca ter decidido o todo, porque o papel do líder é deixar claro qual é esse todo e onde todos devem concentrar os seus esforços. Certo, mas por que falar de temperamento? Muito antes de existir qualquer teste comportamental moderno, Hipócrates, 2.000 anos atrás, já tinha reconhecido 4 tipos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. É uma teoria que nos ajuda no autoconhecimento e entender as tendências naturais que temos. Os testes modernos, na maioria, respondem uma pergunta relacionada a como você age. Eles falam de comportamento. Eles te dão um padrão para você reagir.
A teoria clássica não fala só do como você age, mas como essa forma de agir revela sobre a sua própria natureza. E o que você vai fazer com isso? Como você pode modificar isso? É a diferença entre receber um rótulo e receber uma tarefa, algo que você pode trabalhar. Um te diz como você é e o outro te diz, você tem essas características, mas é aqui que você deve trabalhar. A partir de uma cena, tentar nos identificar. O primeiro tipo de líder é aquele que tem um temperamento da ação, da decisão, da vontade. Ele vê o que precisa ser feito e move montanhas para realizá-lo. Quando vem uma reunião, por exemplo, que tem um resultado abaixo do esperado, quando um liderado começa a se explicar, ele interrompe no meio da reunião, resolve o problema sozinho, ali, na hora, em 30 segundos. E resolve mesmo, ele é competente. Só que no dia seguinte a equipe já não traz mais problema, tem medo das suas reações e espera ele resolver sozinho. Um outro tipo de líder é aquele muito entusiasmado, boa praça, se relaciona bem com todo mundo. Pense a cena, um prazo apertado, a diretoria pressionando, ele assume que vai dar certo, promete a entrega para sexta-feira, mas não checa com a equipe se vai dar. Na quinta, o projeto está pela metade. E quem paga a conta da promessa é o time, que não vai conseguir entregar naquele prazo que ele prometeu. Outro tipo de líder é bem mais devagar. É aquele líder da análise, do cuidado, da excelência, enxerga tudo que os outros não veem. É o guardião da qualidade. A cena é que revisa a mesma apresentação ou relatório pela 15ª vez. Não envia, porque ainda não está bom o suficiente. O prazo do cliente já passou, a equipe está parada aguardando uma decisão que não vem. Reconheceu-se aí? E por último temos o líder da consistência. É aquele que tem fala mansa, tranquilo, sereno, porto seguro do time. Não se abala com pressão. Porém, a cena comum é que faz semanas que ele percebeu que um colaborador não está entregando, a equipe espera que ele cobre dele, ele adia a conversa para não criar climão, até um dia que vira prejuízo visível para todo o time. E ninguém entende por que ele não fala nada antes da coisa estourar. Você se reconheceu em pelo menos algum desses padrões? Ou talvez alguém que seja o seu líder? Ótimo, é para isso que serve. E se não, a gente tem um teste para poder te ajudar com isso. E aqui está o ponto mais importante do vídeo. Repara que em todas essas 4 cenas, o que deu problema não foi a fraqueza do líder, foi a sua força mal direcionada. A velocidade do colérico é a mesma coisa que a sua impaciência. O entusiasmo do sanguíneo é que fez ele prometer algo que ele não consegue sustentar. O rigor do melancólico é o que paralisa a equipe. E a serenidade do fleumático é que leva à omissão. Não são 2 coisas separadas, é uma coisa só. Só que vista com pressão exigente em cima. É uma sombra. E sombra não é um defeito que você tem por acaso. É o preço natural das suas maiores qualidades. O que significa que não dá para eliminar a sua sombra. Você tem que dominar a sua força. Por isso, e essa é a parte que mais incomoda, aquilo que você não reconhece em si mesmo, você vai se tornando uma ação sem autopercepção. E na maioria das vezes você enxerga no outro e os liderados enxergam em você antes do líder enxergar em si mesmo. A sombra não reconhecida não some. Ela só vira um defeito, em vez de ser uma qualidade. Bem, e 2 ressalvas rápidas para você não sair daqui com um rótulo na testa, porque o objetivo não é esse. Primeiro, quase ninguém é puro. A gente tem um temperamento dominante e um outro que é secundário, e essas características se misturam. Isso é uma boa notícia. A gente tem que se transformar ao longo da vida. O nosso temperamento é o mesmo, mas como a gente lida com as situações, não. Então, se a gente tem a capacidade de nos educar, vem uma maturidade. E essa maturidade na liderança é justamente o que a gente precisa conquistar para conseguir se dominar e
fazer uma melhor condução da equipe que está conosco. Bem, lá no início do vídeo eu prometi para vocês uma pergunta. Esquece o teste de temperamento, que vocês podem fazer, tem o link aí disponível, porém, tenta refletir rapidamente. Nos primeiros 5 segundos, quando acontece um erro, vem uma pressão forte, qual é o seu primeiro movimento? Se você age, decide, atropela, resolve, provavelmente você é um colérico. Se você tende a falar sob pressão, mobiliza-se, liga para alguém, promete, sanguíneo. Se você tende a interiorizar, querer ruminar tudo o que aconteceu com você, voltar a refletir sobre aonde foi que você errou, melancólico. E se você espera, absorve, quer deixar a poeira baixar, provavelmente você é um fleumático. Depois de feito o teste, retorne aqui para ver a série seguinte de vídeos. Nos próximos eu vou explicar um por um. Vai ser um vídeo para o colérico, para o sanguíneo, para o fleumático, e a gente vai analisar cada sombra, cada força e os erros clássicos que cada um comete e o que a gente pode fazer para dominar-se melhor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.